da glória, o Rei dos reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que Ele fez por mim. No início eras a palavra, com Pai o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi,
lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu queria falar na noite de hoje a respeito de uma coisa aparentemente simples para a nossa compreensão e que, inclusive, traduz um pouco o que nós somos enquanto cristãos, que é o termo evangelho. Porque a gente se apresenta como um ramo do protestantismo quando nos definimos como evangélicos. E eu queria me deter exatamente nesse assunto, porque esse é um assunto fundamental, é um pilar do que nos constitui enquanto crentes, filhos de Deus, mas mais do que isso, porque diz muito esse termo sobre quem é Deus e o que Ele fez por nós e o que Ele ainda vai fazer. O melhor e mais importante dom do Evangelho, e começa afirmando exatamente isso, é o próprio Cristo, a pessoa, Deus homem que esteve entre nós, hoje está sentado à destra do trono de Deus, mas que está em nós na pessoa do Espírito Santo, que vive em nós ou vive nos que creem, nos que nasceram de novo, no povo de Deus. E é isso que nos constitui. Nós já falamos numa outra ocasião que mais do que crenças ou filosofias que orientam a nossa vida, nós nos distinguimos enquanto povo de Deus na medida em que somos templo do Espírito. E uma nova vida nasceu em cada um de nós e essa vida nos move, nos orienta, nos impulsiona. Ela nos abriu o entendimento para uma outra esperança, sentido de vida. E é neste sentido que todos somos um povo, o povo de Deus, habitado por este Deus. Por isso, reafirmo, o melhor e mais importante dom do Evangelho é ganharmos a Cristo. E aqui eu me remeto a uma citação de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, citação essa conhecida de todos vocês, quando Paulo escreve assim: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não um Deus distante, meu Senhor. Por causa dele, veja, uma pessoa, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Na Nova Almeida e atualizada, a palavra lixo é colocada para, veja o fim do texto, ganhar a Cristo. Então eu queria que você, juntamente comigo hoje, caminhando sobre a Bíblia, pudesse pensar e pudéssemos juntos refletir a respeito dessa palavra tão importante chamada Evangelho. Qual o seu significado? A quem se dirige esse Evangelho? Por que podemos nos chamar evangélicos, se é que podemos? E quais as implicações desse termo na nossa vida diária? O que ocorre muitas vezes? Muitas vezes a gente transforma o amor de Deus e o Evangelho em uma aprovação divina de um deleite que nós temos em coisas menos importantes. Quer dizer, a gente vai ao Evangelho para obter outras coisas que são elevadas a um grau de importância, muitas vezes até maior de onde elas procederam, maior do que o próprio Cristo que nos deu ou por meio de quem a gente recebe os seus dons. É muito comum, então, transformarmos este amor de Deus, o Evangelho, em uma aprovação divina de nosso deleite em coisas menos importantes. Em especial, o deleite de sermos considerados importantes. Você se sente mais amado porque Deus o trata como
algo de muito valor, ou porque, ao custo do seu filho, Deus o capacita a regozijar-se em considerá-lo importante. Você ama a Deus porque Deus amou você e é por causa deste amor que Ele tem para com você que você o ama, ou você consegue entender o amor a Deus como alguém supremamente bom, generoso, glorioso, magnífico? A pergunta faz sentido. A sua felicidade depende de ver a cruz de Cristo como uma testemunha de como você é valioso, ou como um meio de experimentar o quanto Deus é importante? Em tempos de emotivismo, é preciso pensar a respeito do que nos move a Deus, ou de como o Evangelho nos toca e o que entendemos a respeito de Jesus e sua obra. A glória de Deus em Cristo é o fundamento de sua felicidade, ou porque Jesus me atende em minhas necessidades, eu o então valorizo. Por que digo isso? Porque nossa cultura e nossas igrejas estão permeadas de uma visão de amor bem centralizada no ser humano. Desde o tempo em que as crianças começam a dar os primeiros passos, ensinamos a elas que sentir-se amado significa ser considerado muito importante. Temos instruído e construído filosofias de educação ao redor deste ponto de vista sobre o amor. Por exemplo, se você não me trata como alguém importante, não está me amando. Ora, se o desfrutar de Deus mesmo não é o melhor e mais sublime dom do amor, então Deus, a pergunta fica, é o nosso maior tesouro? Alegamos que louvamos a Deus por causa do seu amor por nós, mas se o amor de Deus por nós é, na verdade, o fato de Ele nos considerar importantes, quem realmente está sendo adorado? Deus por aquilo que é, ou eu próprio pelo benefício recebido? Ou seja, como podemos ter verdadeiro gozo, meus irmãos, se o fato de sermos considerados importantes muitas vezes é o centro do nosso bem-estar e felicidade? E aqui a gente vê uma centralidade toda que se dá em nós mesmos. E a minha afirmação em relação a este assunto é: Deus é o próprio Evangelho. O bem-estar da alma e a felicidade abundante não resultam de contemplarmos um grande eu, e sim de contemplarmos a glória de Deus que está fora de nós. Paulo se referiu ao esplendor de Deus em 2 Coríntios 4:4. Assim, luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Sim, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado distorceu essa imagem e vivemos hoje um egocentrismo doentio. Nos vemos como meio, como fim, como origem de tudo. Daí a dificuldade de amar, de ser livre, de servir, de ter consciência da necessidade do outro, de partilhar uma relação de casamento, de ser solidário, altruísta. Temos uma doença gravíssima, às vezes até camuflada com certas vestimentas de piedade, mas que não podem ser escondidas diante daquele que tudo vê, que tudo sabe. Paulo, ainda nesse texto de 2 Coríntios 4, vai escrever que Ele mesmo resplandeceu em nosso coração
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então veja que o amor de Deus aponta para um fim último, a glória do seu nome. Sim, Deus em Cristo resgatou a humanidade toda caída e perdida para que essa humanidade, como falamos no domingo passado, ame a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento e consiga amar o próximo. E nessa semana, se você acompanhou as nossas postagens, você viu que amar não é só ser solidário, amar é esquecer de você mesmo, amar a Deus e então, livre de si, você consegue amar o outro. O amor é uma quebra de escravidão egocêntrica que nos limita de servir, de amar, de ter compaixão. Assim, o bem supremo do Evangelho, sem o qual, meus irmãos, nenhuma outra dádiva seria de fato boa, é a glória de Deus na face de Cristo, revelada para o nosso gozo eterno. E aqui eu queria desafiar vocês com uma pergunta. Atenção. Se você pudesse estar no céu, sem doenças, com todos os amigos que tinha na terra, com toda a comida de que gostava, com todas as atividades relaxantes de que já desfrutou, com todas as belezas naturais que já contemplou, com todos os prazeres físicos que já experimentou, com nenhum conflito humano ou desastre natural, você ficaria satisfeito com o céu se Cristo não estivesse lá? Ou seja, será que temos deixado de ver o amor de Deus como a dádiva dele mesmo, para considerar esse amor como um espelho que reflete aquilo que nós gostamos de ver? Será que as pessoas de nossas igrejas estão sendo preparadas para o céu, onde o Cristo mesmo, como pessoa, e não os seus dons, Ele, Cristo, será o nosso deleite supremo? Porque se você hoje não se gloria em Cristo, dificilmente o céu vai ser algo glorioso para você. Se você hoje tem dificuldade de amar a Jesus, e nós somos pecadores, mas no céu, talvez Jesus possa não fazer sentido, e é claro que essa reflexão aqui é completamente hipotética. Se elas estão despreparadas para o céu, ou para amar a Jesus, e ter seu deleite em Jesus, além de se deleitar no que Jesus faz, será que as pessoas realmente irão para um lugar cujo rei é Jesus e que já vive em nós pela fé? Não é a fé que nos leva ao céu, a antecipação para agora do banquete que nós um dia vamos ter lá? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer a respeito do nosso lugar e da nossa fé em Jesus. Meus irmãos, quando celebramos o Evangelho de Cristo e o amor de Deus, e enaltecemos o dom da salvação, é preciso fazê-lo de um modo que as pessoas vejam por meio disso o próprio Deus, e não um conjunto de proposições a respeito dele, ainda que elas tenham o seu lugar. Mas nós servimos uma pessoa. Nós fomos feitos de imagem e semelhança de uma pessoa. Nós somos uma família juntamente com o ser divino, pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja o que o salmista diz no Salmo 70, versículo 4. Os que amam a tua salvação, digam sempre,
Deus seja engrandecido. E não somente gratidão pela salvação dada, mas a gratidão se devota àquele de onde ela veio, por aquilo que ele é. No Salmo 16, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor. E no Salmo 42, versículos 1 e 2, o salmista diz: por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Meus irmãos, esse tipo de pergunta, de reflexão ou de autocrítica, todos nós temos que nos fazer a quem nós servimos. Porque às vezes nós servimos a nós mesmos, mas nomeamos esse serviço como sendo piedade ou culto a Deus, mas nós nos servimos. E é preciso fazer essa pergunta. Mas não fiquemos só nos Salmos. Pensa em Paulo aqui, quando escreveu: temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Qual era a finalidade de Paulo? Encontrar-se com uma pessoa, ter uma relação com uma pessoa. O próprio Cristo, 2 Coríntios 5:8. E em Filipenses 1:23 ele escreve: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor? O que é o Evangelho? Uma pessoa que ouve boas notícias, depois anuncia o que ela ouviu. Evangelho, então, significa boas novas. E elas existem exatamente para serem proclamadas, e é por isso que elas são notícia boa. Não há que se pensar sobre uma notícia e da plausibilidade de ela ser anunciada. Ela é notícia boa para ser anunciada, ela é a razão de ser. Ela faz parte do nosso anúncio. A palavra traduzida por evangelho no Novo Testamento é evangelion, formada de um prefixo que significa bom ou alegre e de um radical que significa mensagem ou notícia. Daí a expressão boa notícia ou boa nova. Essa palavra foi usada no mundo do Novo Testamento e era comum na época para expressar uma mensagem de vitória. Mas também foi usada com referência a mensagens pessoais ou políticas que traziam alegria. Em um período da história em que não havia imprensa, rádio ou televisão, o mensageiro que trazia as boas notícias as entregava pessoalmente e na forma de uma proclamação, como um arauto. Em alto e bom som, ele anunciava a boa notícia. Eles tinham consigo essas notícias, um sentimento de celebração, e o mensageiro exultava com aquilo que ele carregava. Em nossos dias, é fácil perdermos o senso de admiração e maravilhamento diante da qualidade das boas novas do Evangelho. Acabamos de ler em Romanos 11 que Deus afastará os pecados de Jacó, que Deus lidará com as nossas iniquidades e seremos livres. E aqui, basta lembrar o texto que abriu essa mensagem, quando o anjo, vindo anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, o anjo diz: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus irmãos,
Nada semelhante a isso havia acontecido antes na história. Num tempo, inclusive, em que a profecia bíblica estava cessada e nenhuma palavra vinha mais do céu, o povo de Israel se encontrava literalmente como ovelha sem pastor. E de repente irrompe nessa história humana o Messias, o Cristo, anunciado antecipadamente por anjos, e que dizem para que as pessoas não tenham medo, porque a notícia é boa, e trará alegria, e para todo o povo, o texto diz. E a notícia é de que na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deixa eu fazer com você um pequeno exercício agora, imaginativo. Imaginemos prisioneiros de guerra detidos em um acampamento, cercado de arame farpado, com pouca alimentação e condições insalubres, quase no fim da Segunda Guerra Mundial. Do lado de fora, aqueles que os capturaram estão livres e fazem seus negócios como se não tivessem preocupação nenhuma. De repente, uma mensagem de rádio chega clandestinamente em uma das barracas dos prisioneiros. E os que estão do lado de fora veem os que estão lá dentro, envoltos numa cerca, sorrindo, dando alguns gritos, embora ainda fracos e alguns à beira da morte. O que torna isso bastante estranho para os que se acham do lado de fora é que aparentemente nada mudou. Mas o que os soldados não sabem é que os prisioneiros souberam que as tropas libertadoras venceram as barreiras inimigas e estão perto do acampamento, sendo que a libertação dos prisioneiros é iminente. Ora, meus irmãos, é assim que os crentes ouvem as novas de que Cristo veio ao mundo e travou batalha decisiva para vencer o diabo, a morte, vencer o pecado e vencer o inferno. A guerra acabará em breve e já não há dúvida a respeito de quem será o vencedor. Cristo vencerá e libertará todos aqueles que puseram a sua esperança nele. As boas novas não dizem que o inferno, a morte, o pecado e o sofrimento não existem. O Evangelho não diz que o inferno não existe, que a morte não existe, que o pecado não tem consequências e que o sofrimento é irreal. As boas novas afirmam que o rei veio e esses inimigos foram vencidos. E se cremos no que ele, Jesus, fez e prometeu, escaparemos da sentença de morte, veremos a glória do nosso libertador e viveremos com ele para sempre. Pense nesse mundo, pense nesse nosso contexto. Pense nas dores que nós cristãos atravessamos. Essas boas novas, meus irmãos, um anúncio, uma mensagem, nos dão esperança e gozo. Pelo menos é o que Paulo nos escreve em Romanos capítulo 15, no versículo 13, quando lá ele se expressa: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ora, vocês vão lembrar muito bem que no capítulo 8 desse mesmo livro, nós aprendemos que esperança que se vê não é esperança. Pois como vamos esperar aquilo que vemos? Nós esperamos aquilo que nós não vemos. E veja como, na mesma toada, aqui Paulo descreve
Deus como Deus da esperança, que nos encha de alegria e paz na fé que a gente tem, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança é uma ferramenta poderosa. Aquele que é imediatista, que quer resolver tudo para ontem e que é ansioso, ele percebe rapidinho na vida que pouco é a sua força, que poucos côvados ele acrescenta ao curso da sua vida. Mas há um poder aqui na esperança de um povo que está lá prisioneiro, mas que ouviu de alguma forma a boa nova de que o libertador está chegando. E ele já faz festa, porque ele sabe que é uma questão de tempo para as tropas libertadoras quebrarem aqueles grilhões. Pois essa notícia é a que o povo de Deus carrega. Essa notícia nos liberta da autopiedade, nos capacita a amar aqueles que sofrem, porque a gente não vive por aquilo que vê, a gente vive por aquilo que não se vê e que é eterno. A gente ouve o noticiário, a gente vê a manipulação das notícias, a gente vê os interesses os mais diversos, a gente vê um mundo confuso, mas a gente consegue olhar para além de tudo isso e consegue se lembrar da boa notícia. Nesse amor sustentado pela esperança, Deus nos ajudará, meus irmãos, a perseverarmos até que soe a trombeta final da libertação definitiva. Essa é a mensagem evangélica. A mensagem evangélica não é de autoajuda, é de uma ajuda que vem de cima, da qual a gente ouviu só um pequeno som, que rompeu nesse mundo há 2000 anos atrás. Mas a gente fica ali na expectativa da consumação final, e o povo de Deus tem que saber disso. Nessa semana, lá em casa, aos sábados, a gente tem um devocional em família, e a gente está pegando em cada devocional um capítulo de 2 Coríntios. É incrível como Paulo, ele tem que justificar e explicar para os seus leitores que ele é um apóstolo de Cristo. Porque ele era simples, humilde, correto naquilo que fazia. Nem oferta ele, às vezes, recebia para não ser pesado para ninguém e para não dar lugar a escândalo. Então, Paulo era uma pessoa diferente. E numa dessas ocasiões, ele diz, eu não sou inferior a esses super apóstolos aí. Essa é a palavra na Nova Almeida atualizada. Eu em nada sou inferior a eles. A única coisa que eu fiz foi não dar a vocês a glória de ter que me sustentar. Eu prendi vocês, Paulo diz. Não dei motivo para vocês falarem de mim qualquer coisa. Enquanto estive entre vocês, trabalhei. E o que Paulo tem que fazer em várias ocasiões dessa carta, meus irmãos, é mostrar que o fato de ele ser humilde, simples na sua vida, correto, nada extravagante, eram credenciais apostólicas, ao contrário de superapóstolos, que já naquela época davam um indicativo de que nós temos uma tendência de acreditar naquilo que é maior, daquilo que é grande, daquilo que é vistoso. Já naquela época ele tinha que se justificar quanto ao conteúdo que ele pregava e carregava. Já estava lá a teologia da prosperidade, não no sentido do dinheiro em si, mas no sentido de o crente que é crente, nada acontece com ele. Tudo dá certo. Geralmente ele tem muito carisma, fala muito bem. Paulo tem que dizer, eu não falo muito bem. Eu sou falto no falar, mas eu sou rico no conhecimento. Mas o que me chama a atenção, nessas leituras contínuas da segunda carta, é que Paulo tem que explicar o óbvio. Ele tem que dizer o óbvio, de que a riqueza de um crente está em Jesus e não nas bênçãos que Jesus dá, que por elas somos agradecidos, mas nós queremos a pessoa que nos resgatou, queremos nos conformar nela, ter a nossa realização nela, porque fomos criados por ela e para ela, resgatados por Jesus. O perigo é a gente ser crente e continuar escravo, agora com a roupagem de crente dos mesmos ídolos que nós já tínhamos. Isso é o que acontece.
Nós só damos uma roupagem um pouco mais piedosa, mas continuamos escravos de nós mesmos. Então, essa história ilustra que somos sustentados pela esperança, de que não vamos prometer mundos e fundos e envolver Deus em coisas que na sua soberania Deus ele não se envolverá. Mas nós podemos ter esperança na mensagem, no Evangelho. E o campo de aprisionamento, meus irmãos, vai um dia ser transformado numa nova terra, sem pecado, sem dor, sem injustiça. Mas atenção, o Evangelho não é apenas a boa nova proclamada. O Evangelho também é doutrina. E doutrina nada mais significa do que ensino, explicação e esclarecimento. Porque se alguém prega do outro lado, alguém tem que entender e tem que fazer sentido. A doutrina do Evangelho é importante porque as boas novas são tão ricas, abundantes e maravilhosas que têm que ser abertas como um cofre de tesouro. E todas as suas preciosidades expostas para o gozo do mundo todo. Nós nos autodenominamos evangélicos, mas é visível que nós não entendemos o significado dessa palavra. Virou um chavão. A doutrina, meus irmãos, ela guarda os diamantes do Evangelho de serem rejeitados como meros cristais. A doutrina protege os tesouros do Evangelho dos piratas que não gostam de diamantes e ganham a vida negociando-os por outras pedras de menor valor. E aqui uma citação do Piper, formidável. Em todo o tempo, a doutrina faz tudo isso com a sua cabeça curvada, em admiração de que lhe tenha sido permitido falar sobre as coisas de Deus. A doutrina sussurra louvores e agradecimentos enquanto lida com os diamantes do rei. Os dedos da doutrina tremem ante a preciosidade daquilo que está manuseando. Orações ascendem em busca de ajuda para que nenhuma pedra seja minimizada ou colocada no lugar errado. Quando a gente tenta falar de Deus e a gente não quer ferir a pessoa da qual estamos falando e nem quer diminuí-la. De joelhos, a doutrina do Evangelho sabe que serve ao mensageiro. O Evangelho não é principalmente a respeito de algo a ser explicado. A explicação é necessária, mas não é primária. Uma carta de amor tem que ser inteligível, mas a gramática e a lógica não são o ponto principal. O amor é o ponto principal. O Evangelho é boas novas. A doutrina ajuda o Evangelho. A doutrina serve àqueles cujos pés são machucados e formosos por andar em lugares não alcançados com as boas novas. Quando o mensageiro diz, venham, ouçam as novas de Deus, ouçam o que Deus tem feito, ouçam, entendam, prostrem-se e creiam. Meus irmãos, o desespero hoje toma conta da humanidade e até às vezes da própria igreja, porque a gente se esquece de quem somos. A gente se esquece que temos um Deus que nos afasta de nossos pecados. A gente se esquece que o Evangelho já é uma realidade e que aguarda cumprimento pleno. Como a Bíblia define o Evangelho? Ela usa o substantivo 77 vezes e o verbo evangelizar mais 77 vezes. O que tem esse Evangelho? Eu separei aqui algumas
facetas, dimensões que estão presentes no Evangelho. A primeira delas, as boas novas de que existe um Deus vivo que criou o céu e a terra. Não dá para pensar em redenção sem pensar que o mesmo Deus que redime foi o Deus que criou. E a igreja não tem que ter receio dessa afirmação de fé. Deus criou todas as coisas. Do nada, tudo veio a existir. Em Atos capítulo 14, quando, através de um milagre, os apóstolos têm que defender a sua fé, porque senão vão sacrificar a ídolos. Paulo diz assim: senhores, por que vocês estão fazendo isso? Anunciamos o Evangelho a vocês para que destas coisas vós se convertam. A quem? Ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quer dizer que o Evangelho inclui a notícia de que Deus é vivo, criador, mantenedor da vida, criador do céu e da terra. Segunda coisa, o Evangelho também tem a verdade de que Deus é o Rei do universo e que agora, por meio de Cristo, Deus exerce autoridade imperial no mundo por amor do seu povo. Não está tudo perdido, ou a própria sorte, como se alguém estivesse arremessando uma moeda para o ar. Veja que belo texto de Isaías 52. Quão formosos são os pés sobre os montes do que anuncia boas novas, Evangelho. Que faz ouvir a paz, que anuncia boas coisas, Evangelho. Que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. Deus é o Rei do universo e por meio de Cristo exerce essa sua autoridade. O governo soberano de Deus é essencial, é o Evangelho. Você vai lembrar de Marcos citando Jesus que foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus irrompeu neste mundo a fim de endireitar as coisas por amor ao povo dele. Num mundo tão cheio de aflição e pecado, simplesmente não pode haver boas novas se Deus não se introduz com autoridade real, com poder sobre os destinos das vidas humanas. Mas lembre-se, estamos lá, cercado por aquele arame, e só temos a notícia, o início da libertação, que a primeira barreira foi rompida. Terceira coisa, no Evangelho está a verdade de que a chegada do reino de Deus e a chegada de Jesus eram a mesma coisa. Em Atos 8:12 diz: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Porque Jesus era o tão esperado filho de Davi, o rei prometido. Daí esse seu nome, filho de Davi, o Messias. Quarto, Jesus se tornou o nosso Salvador morrendo na cruz pelos nossos pecados. Esse é um dos textos que, de fato, mostra claramente que a salvação se dá pela morte de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 diz: Paulo, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia
segundo as Escrituras. O Messias, meus irmãos, veio para morrer pelos nossos pecados e não pelos seus próprios pecados, porque não tinha pecados. E também porque nós não podíamos pagar a nossa dívida. Você já leu esse texto de Salmo 49? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir nem pagar por ele a Deus o seu resgate, porque a redenção da alma deles é caríssima. E o versículo 15 diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, porque Ele me tomará para si. Nenhum de nós pode ou pôde pagar por suas iniquidades, retribuindo suas faltas. Nós somos pecadores. E é por isso que estamos aqui hoje à noite, cultuando o Deus invisível e acreditando que Ele é Criador, Redentor, mas que Ele andou entre nós. Quinto, outra verdade deste Evangelho é que Jesus ressuscitou. E a Bíblia fala bastante sobre o poder da sua ressurreição. Sexto, o Evangelho é promessa do Espírito. João Batista dizia: eu vos batizei com água, mas aquele que vem mais depois de mim, e de quem não sou digno de desatar as correias das sandálias dos pés, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, o Espírito será para nós a presença e o poder do próprio Cristo. João 14 nos fala muito bem isso. Atos 1:8 também: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse Espírito é a garantia de uma plenitude de gozo que conheceremos um dia no futuro, mas que já nos é antecipada agora. Por isso que é uma garantia. Já temos pitadas deste gozo aqui agora. Quem tem o Filho tem a vida. E essa certeza que nos faz cada vez mais olhar para lá. Essa semana eu vi a entrevista de um matemático de Oxford, emérito. Alguém que trabalha na área da apologética, John Lennox. Ele diz exatamente isso. Como que o cristianismo não tem evidências? Se cada pessoa com quem eu converso e vejo que nasceu de novo, deixou drogas, deixou prostituição, deixou uma vida sem sentido, deixou uma vida completamente vazia e hoje está feliz em Jesus, como que não há evidências empíricas do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa? E é nesse sentido que a nós, igreja, arautos desse evangelho recebido, que nos incumbe a manifestação corajosa, brava, não arrogante e presunçosa, mas esperançosa, de que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E que sim, nós devemos ir para a arena pública, devemos estar diante dos nossos vizinhos, nos fazendo próximos de quem possível for, e com muita convicção dizer que a notícia ela já aconteceu, o Evangelho já veio, e é uma questão de tempo. Arrependam-se e creiam em Jesus. Veja que bonita essa expressão do Evangelho enquanto dádiva do Espírito. Isso aqui não tem nada de pentecostal, isso aqui é da igreja cristã toda. Ela é a que foi visitada, regenerada, e é templo do Espírito, e esse Espírito em nós é a garantia de que é só o começo. Mas um dia vamos conhecer plenamente a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Sétimo, o Evangelho traz consigo uma promessa de salvação para todos os que creem. Para todos os que creem. Oitavo, quando Jesus curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos e socorria os pobres, estava demonstrando o que tornava o Evangelho do Reino em boas novas. Eram manifestações do amor de Deus, da bondade de Deus, a cura, a libertação dos cativos, o acolhimento dos pobres e vulneráveis. Era a manifestação de um reino que rompia para mudar esse mundo. Nono,
O Evangelho tem consigo paz com Deus e com os outros. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa paz com o Criador nos ajusta nas relações horizontais. É complicado quando um casamento quer fazer o processo inverso, resolver entre si, antes de resolver com quem o constituiu, com quem é o dono do homem, da mulher, da família, com quem é nosso Pai. 10º, o Evangelho traz consigo vida eterna. 11º, o Evangelho do reino não seria boas novas se o rei não governasse entre todos os povos. A bênção foi estendida a Abraão e aos seus descendentes. E de fato esse Evangelho chegou no mundo todo. 12º, o Evangelho é um Evangelho da graça de Deus. Veja que belo texto de Paulo, em Atos 20 e 24. Eu queria que você ouvisse esse texto. Porém, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar. Não era para fabricar, para inventar, era para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eita palavra que aparece bastante no livro de Atos. Meus irmãos, a graça é o oposto da iniciativa e do mérito humano. Romanos 11 diz, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, graça já não é graça. Antes que tivéssemos feito qualquer coisa boa ou má, Deus nos escolheu em Cristo. É muito maior do que nós imaginamos, ou pensamos, ou elaboramos, meus irmãos. Antes que tivéssemos feito qualquer escolha, boa ou má, Deus já nos tinha escolhido em Cristo. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para louvor da glória da sua graça, enobrecendo a graça de Deus. 13ª característica do Evangelho, a morte de Jesus em nosso lugar foi o ato de graça de Deus que nos tornou justos aos olhos de Deus. Deus é justo também em ser gracioso do Evangelho, porque pagou a dívida de cada um de nós com a justiça do próprio Filho. E não só a nós foi imputada a libertação de condenação, mas a nós foi imputada também a própria justiça do Filho de Deus para boas obras, para uma nova vida, para uma nova conduta. E última característica, 14º, a graça de Deus é o alicerce de toda a boa promessa. Veja o texto de 2 Timóteo 1:9. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Desde o 8 ainda, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A gente mal entende a temporalidade, quanto mais a eternidade. A gente mal entende o nosso ano, quanto mais aquele que existe fora do tempo, antes do tempo, que é uma medida física. Meus irmãos, nós respondemos a esse Deus por fé, não porque nossa vontade era submissa a Deus por natureza, pelo contrário, a graça de Deus nos capacitou a crer.
Efésios 2:8, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nessa mesma carta de Paulo, 1 Timóteo 1:14, um texto belíssimo, em que Paulo diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Agora veja, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Se você ama alguém, é graça. Se você tem fé, é graça. Se você se voltou para Deus, foi porque Deus quis e Deus viabilizou que você se voltasse para Ele. Transbordamento é mais do que a gente pode ter. É para ser certo, é para ser definitivo. Transbordou a graça de nosso Senhor e com ela veio fé e veio também amor que há em Cristo. Meus irmãos, mas atenção, esses eventos preciosos do Evangelho e as suas bênçãos ainda não são tudo para caracterizar bem o Evangelho, sendo que Deus é o Evangelho. O supremo bem é o próprio Deus e não o que Deus faz, que são manifestações de quem Ele é. O supremo bem é experimentar a glória de Deus e conformar-se nele, entender-se nele, buscar nossa identidade nele, encontrar sentido na vida nele e olhar para ele. Focalizar as facetas do diamante e não ver toda a beleza, às vezes, é aviltante para o diamante, como se o Evangelho fosse um conjunto de proposições, de filosofias, de princípios. Se os ouvintes do Evangelho não veem a glória de Cristo, a imagem de Deus em todos os acontecimentos e dons do Evangelho, na verdade não estão vendo claramente o que torna as boas novas boas, porque aquilo que é boa nova só é porque um Deus moral acima do que faz é bom. E a partir do que Ele é, os seus atos se constituem bons. Então, se os atos de Deus são bons e misericordiosos, quem Deus é? Enquanto os acontecimentos da sexta-feira da paixão e da Páscoa, bem como as promessas de justificação e vida eterna, não nos levam a enxergar a Deus como sendo o nosso maior gozo, o nosso Pai em Cristo, o nosso Redentor em Jesus. É preciso perguntar: que evangelho é esse? As bênçãos de Deus, meus irmãos, nos foram dadas para que contemplemos a glória de Deus em Jesus, a fim de nos tornarmos o tipo de pessoa que se deleita em Deus acima de todas as coisas. Foi Jesus quem disse: o maior mandamento é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ame o próximo como a você mesmo. E concluo com 2 Coríntios capítulo 4. Um texto muito conhecido nosso. Versículo 1. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século, ou deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. E que evangelho é? Veja como ele é caracterizado aqui: evangelho da glória
de Cristo. O qual é a imagem de Deus. E Paulo prossegue, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como o Senhor. E a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse de trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Na noite de hoje eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos seguir com este assunto na semana que vem. Tentando entender um pouco melhor, então, o que é se gloriar em Jesus. Tentando entender por que Deus é o Evangelho, uma pessoa. Tentando entender que as proposições ou a doutrina nos podem até ajudar. Mas quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor, vivo e poderoso, nosso Rei? De quem nós estamos falando que venceu a morte, entregou o seu corpo no madeiro, tomou sobre si os meus e os seus pecados, e sobre quem está profetizado que Ele tiraria de nós a impiedade, que derramaria do seu Espírito sobre nós. Meu irmão, minha irmã, não se atemorize de más notícias. Não se turbe o seu coração. Você crê em Deus, creia também em Jesus. É verdade, Ele naquela manjedoura parecia tão vulnerável para as nossas expectativas de um Deus que salva. Ele naquela cruz parecia tão despido para as nossas expectativas de alguém que disse que tinha muito lugar no céu para nós. É um mistério, Deus se fez gente vulnerável numa manjedoura. Depois teve que fugir para o Egito, porque Herodes iria matá-lo. Como assim Herodes iria matar Deus? A família de Jesus tem que fugir para o Egito. Jesus aceita essa sua vulnerabilidade, se fazendo igual a nós. E Ele caminha para aquela cruz, sabendo muito bem o que estava por fazer. O Getsemane é um momento delicado, antecipando a dor que ia sofrer, que não tinha nada de real. Ele, Pai, se possível, Pai, passa de mim este cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O texto de Mateus chega a relatar que com a morte de Jesus, túmulos foram revirados. Tremor de terra, tempestade. Aquele Galileu, quem é esse? Que as águas e os ventos obedecem. Quem é esse homem de quem nós estamos falando? Perceba, esse mesmo silêncio a gente vive em nossos dias, esse mesmo dilema, essa glória escondida, invertida, onde ainda os poderosos se sobressaem diante dos vulneráveis, onde os dominadores exercem controle, onde quem tem dinheiro, quem tem poder, quem controla a informação, ainda parece muito empoderado. Mas Jesus nos diz, bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça. Isso vai passar. A história não chegou ao fim. Ela começou.
E é por isso que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que por vezes pode pensar, e essa pandemia, pastor, e o meu trabalho, e a minha família, e a situação desse mundo, pastor, e tanta violência, tanta politização, Senhor. O nome dele é Jesus. A ele pertence todo o poder e toda a autoridade. Por isso, hoje à noite, eu te convido, como Jesus convidava aos homens e mulheres, venham e sigam. Venham e sigam.